Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre o Congresso de Viena e suas repercussões no mundo europeu. Bora de aula? Importante iniciar essa aula definindo o que é o Congresso de Viena, que trata-se de um conjunto de reuniões ocorridas ali entre os anos de 1814 e 1815, que tinham como objetivo principal promover o restabelecimento do modelo político que vigorava na Europa antes da bagunça que o Napoleão fez no continente. Isso é, retornar às estruturas do antigo regime com repressão às ideias liberais e nacionalistas, tidas como revolucionárias, iniciadas ali com a Revolução Francesa no ano de 1789, tá certo? Mais adiante, é preciso compreender que o Congresso de Viena ele vai começar a se organizar ali no ano de 1814, sob a liderança de 4 grandes nações aqui: a Inglaterra, a Prússia, a Rússia e a Áustria, em uma luta contra a era napoleônica, o Império Napoleônico, que naquele momento já caminhava para sua crise. Lembrando que o Império Napoleônico ele acaba ali em 1815, tá? Um ano depois da criação do Congresso de Viena. Quais eram os objetivos, então, centrais desse Congresso de Viena? Promover a restauração do poder monárquico na Europa e reorganizar o mapa político europeu totalmente modificado pelas guerras napoleônicas, tá certo? Mais adiante, então, a gente vai falar sobre o Comitê dos Quatro, que era constituído pelas 4 principais nações que haviam lutado contra a França do Napoleão Bonaparte, tá certo? Reunidos, esses representantes, eles definiram ali os princípios norteadores do Congresso de Viena, que são 3, tá certo? O princípio aqui da legitimidade, ou seja, eles consideravam legítimos os governos e as fronteiras que vigoravam na Europa, logicamente, antes da Revolução Francesa. O princípio da restauração, ou seja, a recondução das monarquias absolutistas ao poder, dessas dinastias, que estavam de acordo com o modelo do antigo regime. E o equilíbrio, a divisão equilibrada, redefinição das fronteiras do mapa europeu aí, a fim de preservar a equivalência política, geográfica e econômica das principais nações europeias naquele momento ali, tá certo? Aqui o mapa europeu pós-Congresso de Viena, a gente vê aqui alguns países, algumas nações centrais, por exemplo, aqui o Império Russo, o Império Inglês, tá certo? O Império Austríaco, a Prússia, a Itália ainda, e aqui que vai vir ser a Alemanha, ainda não estão constituídas ainda como nações, elas ainda vão passar por um processo de unificação, que é tema das nossas próximas aulas, só no final do século XIX, a gente está falando aqui do início do século XIX, tá certo? Mais adiante, então, a gente vai perceber o seguinte: pós-Congresso de Viena, a gente tem aqui algumas grandes nações, a Inglaterra e a França, que são monarquias parlamentares, ou seja, essas monarquias elas têm a preponderância do parlamento sobre o poder real, o poder do rei é limitado por esse parlamento. A gente tem aqui a presença de monarquias absolutistas na Áustria, na Prússia e na Rússia. Lembrando que a Prússia ela vai caminhar para o seu processo de unificação ali nos estados germânicos ali, vai dar origem à Alemanha, tá? E a Itália vai ser uma fusão ali dos estados do sul da Sicília ali, dos estados do norte, de Piemonte, dos estados centrais, são os estados papais, que ao final desse processo vai constituir o que hoje é a Itália, tá? Então, no início aqui do século XIX, Itália e Alemanha ainda não são tidos como estados-nações, beleza? Mais adiante a gente então vai falar da Santa Aliança, que trata-se de uma aliança militar de ajuda mútua a todos os reinos europeus que tivesse a sua soberania ameaçada por movimentos de cunho liberal, principalmente, e nacionalista, ou seja, movimentos revolucionários. Qual que era o objetivo da Santa Aliança? Garantir a ordem política,
restaurada na Europa via Congresso de Viena, porque o Napoleão ele bagunçou todo o continente europeu, fazendo uma intervenção militar caso fosse necessário. A Santa Aliança ela foi criada aqui em 1815 e ela era integrada inicialmente por 3 países, a Prússia, a Rússia e a Áustria. Tá? E a Inglaterra ficou de fora. Por que a Inglaterra ficou de fora dessa aliança militar de ajuda mútua aí? Tá? A Inglaterra ela tinha grande interesse nas áreas coloniais da Espanha e de Portugal aqui na América. E a Santa Aliança ela defendia o direito dos reinos portugueses e espanhóis, né, de retomar o controle das suas colônias na América, abalados, né, pelas guerras napoleônicas. Lembra? Dom João acabou fugindo para o Brasil e o Fernando VII ele acabou sendo destituído do poder, o Napoleão Bonaparte, a partir das guerras napoleônicas aí. Em um período da história, quem governou a Espanha lá foi o parente do Napoleão, tá certo? Então, o José Bonaparte. Então, essa decisão aí da Santa Aliança de defender o direito de Portugal e Espanha de manter a colonização aqui na América vai desagradar a Inglaterra, porque a Inglaterra desenvolveu ali a Revolução Industrial já no final do século XVIII e no início do século XIX, ela se apresenta como uma das mais importantes nações europeias e ela está ávida, né, por ampliar o seu mercado consumidor. Mas como que ela vai ampliar o seu mercado consumidor, sendo que essas áreas aqui na parte central e sul da América estão sob a colonização portuguesa e espanhola, tá certo? Então, pelo pacto colonial, essas regiões colonizadas elas só podem ter relações comerciais com a sua metrópole, Portugal e Espanha. Então, a Inglaterra era a favor, ela inclusive apoiou os movimentos de independência da América Portuguesa e espanhola, porque ela desejava, né, ela tinha um interesse econômico de ampliar seu mercado consumidor, trazendo seus produtos manufaturados para o continente americano, tá certo? Então, por esse motivo, ela não integrou a Santa Aliança inicialmente. Entretanto, né, ali no finalzinho do ano de 1815, a pedido da Inglaterra, vai ser formada a Quádrupla Aliança. E aí a Inglaterra vai fazer parte. Então a gente vai ter a Inglaterra, a Prússia, a Áustria e a Rússia. E no ano de 1818 vai ser formada a Quíntupla Aliança, ou seja, né, também conhecida aí como Concerto Europeu, que vai aderir à França. Então eles vão aceitar a França nessa quíntupla aliança, é essa mesma a França, mas agora não está sendo governada pelo Napoleão, né? Até porque o Congresso de Viena ele foi criado por nações que lutaram contra o Napoleão aí, tá certo? E aí, como vai haver uma restauração lá na França, né, da monarquia, não mais com Napoleão no poder, eles vão aceitar a França aí nesse concerto europeu que tem como objetivo, deixa eu colocar aqui para vocês, suprimir as tentativas de deposição de governos legítimos, né? Lembra lá dos 3 princípios do Congresso de Viena? Por movimentos liberais ou nacionalistas, que aqui para a gente tem que entender como movimentos revolucionários, como que aconteceu lá na Revolução Francesa, tá certo? E a Europa ela passou a ser redesenhada, né, reestruturada por esse Congresso de Viena, então eles não querem mais que esse continente europeu sofra modificações, porque ali, né, dessa forma que está, as nações estão mantendo um equilíbrio ali econômico e político, né, da maneira que essas grandes nações aí, quais são? Agora a França, a Inglaterra, a Prússia, a Áustria e a Rússia estão desejando. Mais adiante, a gente vai falar então das consequências aqui, né? No cenário europeu, essa força da Santa Aliança ela não foi capaz de conter o avanço das revoluções liberais. Tá? A gente vai ter as revoluções liberais de 1820, que foi a última que o exército da Santa Aliança vai conseguir recompor. O Fernando VII ele tinha perdido o trono da Espanha, ele recorre ao exército da Santa Aliança, ele é recolocado no poder na Revolução de 1820, entretanto, vai
ocorrer aqui as revoluções de 1830 e 48, que vão ter como epicentro ali a França, né? Mas logo vão se espalhar para a Europa ali. Essas revoluções liberais, elas se caracterizam pela a sua singularidade nacionalista, ou seja, povos com a mesma cultura, etnia e línguas clamavam contra a partilha do Congresso de Viena. Eles desejavam aí um mundo mais liberal. E que mundo liberal é esse, gente? Em resumo, né, essas revoluções liberais aí de 30 e 48, elas vão representar, né, abrir caminho para a afirmação de uma ordem burguesa no continente europeu, favorecendo a difusão no plano econômico de técnicas e modos de organização típicos do capitalismo industrial. Mais adiante eu fiz uma tirinha aqui para recapitular o Congresso de Viena. Então, se você não entendeu nada sobre essa aula, ainda tem essa tirinha que vai falar um pouquinho aí dos principais pontos do Congresso Europeu. A gente tem aqui os princípios da restauração, da legitimidade, né, o Exército da Santa Aliança, enfim, dá uma olhadinha nessa tirinha aqui. E é isso. Espero que essa aula tenha contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula. Fui!